Eles me chamavam de fracasso da família por 15 anos, até eles pisarem no meu jato particular. O convite para o reencontro anual da família Whittaker estava intocado na borda da minha bancada de café da manhã de mogno. O acabamento dourado brilhava sob a suave luz da manhã de São Paulo, filtrando pelas janelas do penthouse. 15 anos sendo ignorada, zombada e subestimada, prestes a se desfazer com uma única manchete. Virei para o meu celular relendo a notificação que acendeu o pavio. Folha de S. Paulo. Estúdio imersivo de IA de Livia Rowe ultrapassa valuation de 4 bilhões e 800 milhões de reais, publicado 2 dias antes do reencontro familiar. Tanto faz ficar anônima. Senhorita Howe, a voz da minha assistente soou pelo interfone. Seu primo Tiago está na linha 1 novamente. Claro, ele estava ligando desde que o artigo saiu. Respirei fundo e atendi. Ei, Tiago. Lívia, que diabos está acontecendo? Ele soltou. O valor econômico acabou de me ligar. O valor, perguntando como é ser parente de uma bilionária de tech. Isso é real? Olhei para o horizonte de São Paulo do meu penthouse na Vila Olímpia. Acho que você vai descobrir neste fim de semana. Não. Vamos. Você não pode simplesmente jogar isso em cima da gente. Você deixou todos nós acreditarmos que você estava quebrada. Tia Judith disse que você estava pulando de sofá em sofá pelo centro. Preocupados, é? Perguntei secamente. Você quer dizer todos aqueles anos de piadas no jantar? A vez que o tio Ben me ofereceu um emprego temporário no escritório de advocacia dele? Esse tipo de preocupação? Eles só estavam preocupados. Não, eles foram desdenhosos. E você foi junto. Silêncio. Tiago, o advogado polido, formado em Direito pela USP, já sócio-gerente aos 29 anos. Sempre o orgulho da família. Há quanto tempo, Lívia? Ele finalmente perguntou. Saí para a varanda, o zumbido da cidade bem abaixo. Lembra quando me mudei para aquele flat apertado acima da padaria no bairro da Liberdade? Sim, quando você fazia aqueles projetos estranhos de arte tech. Isso foi há 15 anos. Ele ficou quieto. Foi quando lancei minha primeira exposição interativa de IA. Vendeu por 45 mil reais. Naquela época? Sério? Sim. E alguns meses depois outra por 160 mil reais. Na época em que a tia Judith ficava se perguntando em voz alta se eu algum dia arrumaria um emprego de verdade, eu já tinha batido meu primeiro milhão. Imaginei Tiago agora calculando, recalibrando tudo o que achava que sabia. Mas você pediu ajuda pro avô com mantimentos aquele ano. Você dirigia aquele Volvo velho e barulhento. Eu não pedi ajuda, disse rindo baixinho. Pedi que ele investisse na minha plataforma. Ele me disse para ser realista. E o Volvo? Uma escolha, assim como o penthouse e o jato esperando no aeroporto de Congonhas. Você tem um jato particular? A voz dele falhou. Embraer Legacy 650, disse calmamente. Outra pausa. Então, Lívia, quão rica você é? Sorri tomando meu expresso. Rica o suficiente para que o próximo reencontro familiar seja servido pela mesma equipe que faz os eventos da Bienal de São Paulo. Ele não disse nada, mas eu pude ouvir. O som de 15 anos de julgamento desabando sob o peso de uma verdade inegável. Eu nunca fui o fracasso. Só estava ocupada construindo tudo o que eles disseram que eu não conseguiria. Pude ouvir a descrença rachando no tom perfeitamente polido de Tiago. Por anos eu fui o fantasma à mesa. A prima doce, mas lutando que ninguém levava a sério. Larissa, a mais nova e mais barulhenta de nós, costumava jogar o cartão de crédito na mesa do brunch como uma performance. Tudo bem, ela suspirava dramaticamente. A Lívia ainda está se descobrindo. Eu deixei. A Forbes vai publicar 5 bilhões e 900 milhões de reais, eu disse a ele. Mas honestamente, está mais perto de 8. O som que Tiago fez não foi exatamente um suspiro, mas também não foi digno. Tenho uma ligação com o conselho em 5 minutos, acrescentei despreocupada. Te vejo na ilha. Rápido. Virei para o interfone. Ana, está tudo pronto? Sim, senhorita Rowe. Veio a voz da minha assistente. Jato preparado. Os Bentleys foram enviados para buscar cada membro da família. A ilha foi confirmada. NDAs assinados. O chefe Marcel e sua equipe estão a caminho. Perfeito. Olhei novamente para o convite, ainda no balcão. 15 anos sendo rotulada. A excêntrica, a decepção, aquela que eles tinham pena quando achavam que eu não ouvia. Desta vez,
Eles conheceriam a verdadeira Lívia. Meu celular vibrou. Larissa. Oi, Livi. Isso da Forbes é real? Tipo, realmente real? Por favor, me diz que é um stunt de RP. Sorri e travei a tela. Engraçado como os quietos sempre têm a última palavra. Larissa, que uma vez declarou que eu estava desperdiçando meu potencial enquanto subia na escada corporativa de uma consultoria global. Lembrei do brinde dela no ano passado. Alguns de nós preferimos carreiras de verdade. O interfone tocou novamente. Senhorita Rowe, seus pais estão na espera. Não pisquei. Diga que estou em reunião. Então olhei para o meu relógio Cartier. Ana, prepare o helicóptero. Estou voando para a sala de reuniões hoje. Peguei meus óculos escuros, meu iPad e o bloco de esboços para o próximo pitch de produto. E enquanto vestia meu blazer, me vi voltando 15 anos atrás. A noite em que parei de tentar ser entendida. Visuais de IA não são arte de verdade. Papai zombou. É uma moda passageira. E essa coisa de arte em blockchain, ele debochou. Pura bobagem. Você está sendo enganada, Lívia. Eu tinha 23 anos, recém-saída da USP, sentada à mesa de mogno na casa da família em Higienópolis, tentando explicar minha tese. Tentando explicar a mim mesma. Eles não financiaram minha educação para isso. Queriam faculdade de direito, um emprego estável, uma vida respeitável. Na verdade, comecei. Eu tinha acabado de vender minha primeira coleção. Chega, papai interrompeu acenando a mão. Já discutimos isso. Ou você se candidata a estágios na advocacia nesta primavera, ou resolve sozinha, sem apoio, sem segundas chances. Mamãe ofereceu seu sorriso suave e condescendente. Querida, só queremos o melhor. Você precisa de estabilidade. Um caminho. Examinei a mesa. A desaprovação do papai, o desalento gentil da mamãe, o julgamento de Tiago, o riso mal disfarçado de Larissa. E bem ali eu soube. Não mencionei os 38 mil reais que ganhei com minha amostra beta de NFT. Nem que 2 investidores de Berlim tinham voado para me encontrar. Nem o fato de que eu já havia registrado minha primeira empresa. Vocês estão certos, eu disse baixinho. Vou fazer do meu jeito. 2 semanas depois saí para um aluguel de um quarto acima de uma loja de discos no centro. Eles assumiram que eu estava me virando com dificuldade. E eu deixei. O primeiro ano foi brutal. Dormindo em turnos, escrevendo código, refinando algoritmos, fazendo pitches frios. Minha primeira exposição digital, código e cor, esgotou em 4 horas. Lucro, 940 mil reais. Não gastei, construí com isso. Plataformas, equipes de tech, um novo framework para a propriedade de arte digital. E toda vez que visitava a casa, mesmo trench coat, mesmo os sapatos gastos, mesmo aceno quieto. Precisa de alguma coisa? Mamãe perguntava. Obrigada, eu dizia, mas estou indo bem. E eu estava mais que bem. No fim daquele primeiro ano, meu patrimônio líquido tinha cruzado 8 milhões de reais. No terceiro ano, eu tinha silenciosamente superado 90 milhões de reais. Mas para minha família, eu ainda era só Lívia. A garota idealista que desperdiçou seu diploma da USP. Agora, 15 anos depois, enquanto entrava no meu helicóptero particular no topo da minha residência na Vila Olímpia, refleti sobre como uma única mentira branca tinha se tornado um segredo de bilhões de reais, e em 2 dias, aquele segredo seria manchete. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem do papai. Precisamos conversar. Sorri e desliguei o telefone. Ele podia esperar. Depois de anos de comentários arrogantes e preocupação forçada, eles finalmente estavam prestes a conhecer a mulher que nunca viram chegando, e eu garantiria que lembrassem. Às 11 em ponto, a matéria da Folha de S. Paulo foi ao ar. Eu já estava sentada no meu escritório elegante em casa, expresso na mão, janelas panorâmicas emoldurando o skyline de São Paulo, uma parede de tela se acendendo com alertas de imprensa. Visionária digital, como Lívia Rowe construiu silenciosamente um império de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Abaixo da manchete, uma foto que eu mesma aprovei. Eu no lançamento da nossa plataforma de arte curada por IA, vestindo um terno customizado de grife brasileira, valendo mais que o salário anual de Larissa. O artigo não só expôs minha riqueza, descreveu o ecossistema que construí em silêncio. Estúdios de arte imersiva, leilões seguros por blockchain,
colaborações globais e dezenas de deals de equity pela América Latina e Ásia. Meu celular explodiu. Larissa, você está brincando? 8 bilhões e 300 milhões de reais? Tiago, eu sabia que tinha algo. Devia ter feito mais perguntas. Mamãe, Lívia, querida, por favor ligue quando estiver livre. Papai, não tem como isso estar correto. Tia Meredith, espera, é a nossa Lívia? Silenciei o chat e abri a caixa de entrada. Era caos. Convites para palestras, consultas de VC, investidores de arte brigando por uma fatia. Mas um nome me parou. Carlos Whitmore, o sócio mais antigo do meu pai. Lívia, tenho acompanhado seu sucesso. Acredito que há forte potencial de sinergia entre Rowe Technologies e Whitmore e Lang. Entendo que seu pai pode não ter reconhecido o potencial cedo, mas estamos abertos a reengajamento. Atenciosamente, Carlos. Eu ri de verdade. 4 anos atrás eu apresentei a Carlos uma joint venture. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Você não é exatamente o que procuramos, Lívia. Não estamos no negócio de tech fantasiosa." O interfone tocou. Senhorita Rowe, sua mãe está lá embaixo. Ela é bastante persistente. Toquei o painel de segurança. Lá estava ela, Vivian Rowe com pérolas e linho passado, andando de um lado para o outro no lobby com o mesmo ar imperial que usava nos eventos de caridade. Deixe ela subir, eu disse, cruzando os braços. Momentos depois, as portas do elevador se abriram revelando-a, agitada, olhos percorrendo o penthouse como se tentasse conciliar os pisos de mármore, o quadro na parede, a vista do skyline. Lívia, a voz dela era quase um sussurro. O que é tudo isso? Entreguei a ela um expresso quente. Esta é minha casa de verdade, mãe. Não o aluguel em Pinheiros que todos vocês assumiram que eu estava me virando com dificuldade. Ela deu um passo trêmulo para dentro, olhos parando na arte sob medida e nos painéis de vidro automáticos. Mas como? Quando? Há quanto tempo você? 15 anos, eu disse, apoiando na borda da ilha, desde a noite em que vocês me disseram que ninguém paga por arte de computador. Ela se virou confusa e pálida. Achávamos que você precisava de ajuda. Você pediu dinheiro ao seu pai. Não, corrigi gentilmente. Pedi que ele investisse. Ele disse que era desperdício. E o flat, o carro velho, parte da imagem, eu disse calmamente, a versão de mim com a qual vocês se sentiam confortáveis, a sonhadora lutando, a decepção. Ela se sentou em uma das poltronas de couro, visivelmente abalada. Você mentiu para nós. Não, respondi. Só deixei vocês acreditarem no que já queriam. E naquele silêncio, eu vi claramente. Pela primeira vez na vida dela, minha mãe não era quem controlava a narrativa. Eu era. Alguém mais sabe? Minha mãe perguntou. Voz quase um sussurro. Só o Tiago, eu disse. Ele descobriu quando o artigo saiu. Acho que tentou avisar vocês. Ela assentiu devagar. Ele ligou. Seu pai descartou. Disse que devia ser um erro. Alguma outra Lívia Rowe. Caminhei até minha mesa e peguei uma pasta fina preta. Meu logo estava em relevo prateado na frente. Esta é a proposta que dei ao papai há 4 anos, eu disse, entregando a ela. Pedi um investimento de 750 mil reais. Se ele tivesse dito sim, a participação dele valeria mais de 90 milhões de reais hoje. As mãos dela tremeram levemente ao segurar a pasta. Ele disse que você estava procurando um resgate, murmurou, que o projeto já tinha falhado e vocês acreditaram nele. Ela não respondeu. Algum de vocês já foi a uma das minhas exposições? Pesquisou meu nome no Google? Assistiu a uma única entrevista? Silêncio. Virei de volta para o vidro, observando a curva do horizonte de São Paulo brilhar sob um sol que nascia devagar. O reencontro familiar ainda vai acontecer, eu disse uniformemente, mas o local mudou. Reservei todo o venue que usamos normalmente. Não era privado o suficiente. Todos serão buscados em Bentleys. Voarão no meu jato particular. E celebraremos na minha ilha. Sua ilha? Ela repetiu. Em Angra dos Reis. Comprei no ano passado depois de fechar minha primeira parceria de 1 bilhão de reais. Finalmente me virei para encará-la completamente. E mãe, desta vez não serei a quieta sentada à mesa enquanto todo mundo se gaba de escritórios de advocacia e casas de veraneio em Trancoso. Tenho algumas coisas para compartilhar também. Ela se levantou trêmula, ajustando a pulseira de pérolas e alisando a frente da saia de seda.
Seu pai, quando vir tudo isso, não vai conseguir negar que sua filha construída algo maior que qualquer coisa no legado dos Rowe. Sorri. E mãe, isso é só o começo. Acompanhei ela até o elevador. Enquanto esperávamos, acrescentei: "Ah, e lembra do Bentley que você sempre quis? Aquele que o papai disse que era impraticável?" Ela me olhou confusa. "Comprei 3 deles no mês passado", eu disse dando de ombros. "Cores diferentes, só porque pude." A porta se fechou na expressão atordoada dela. Assim que fechou, apertei o interfone. "Ana, está tudo no lugar para o reencontro?" "Sim, senhorita Rowe. A equipe da ilha foi informada. Cada convidado receberá uma pasta personalizada detalhando cada oportunidade de investimento que recusaram ao longo dos anos, junto com valorações atuais. A linha do tempo documental das suas conquistas está finalizada e pronta para o jantar de boas-vindas." "Perfeito." Peguei meu celular, abri o grupo da família e digitei uma única mensagem, ansiosa para ver todo mundo no reencontro. "Vistam-se apropriadamente para uma ilha particular. Transporte será providenciado." Então atualizei o dashboard de ações no meu laptop. A valuation da minha empresa tinha subido novamente. Outros 800 milhões de reais adicionados da noite para o dia. Mais 1 bilhão antes do café da manhã. Imaginei meu pai no escritório dele, provavelmente segurando o jornal da manhã, tentando compreender como a filha que ele descartou se tornou uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Pensei em Larissa, ainda ostentando seu estilo de vida executivo, completamente alheia que eu poderia comprar tudo o que ela possui só com a renda passiva desta semana. Este reencontro ia ser lendário. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem do papai. "Precisamos conversar antes do reencontro. Algumas coisas são melhores discutidas em particular." Olhei para ela por um longo segundo, então digitei de volta. "Tivemos 15 anos para conversar, pai. Você escolheu o silêncio. Agora você pode ouvir." E apertei enviar. "Tudo será discutido no reencontro, pai. Não é para isso que servem os reencontros? Compartilhar conquistas?" Terminei a mensagem, então apertei o interfone. "Ana, mais uma coisa." "Sim, senhorita Rowe. Mande a equipe de design repintar o heliponto. Quero o meu nome visível do ar. Ninguém deve confundir de quem é a ilha onde estão pousando." "Já está feito", ela disse, "e as projeções de vídeo estão prontas para a chegada." "Excelente. Mais alguma coisa?" Houve uma pausa. Pensei nos 15 anos sendo patronizada, de interpretar o papel da decepção excêntrica. "Sim", eu disse, "emoldure o artigo da Folha de S. Paulo. Quero em todas as vilas, todos os corredores, todas as suítes na ilha. Quero que seja a primeira coisa que vejam onde quer que virem." Enquanto terminava a ligação, capturei meu reflexo no vidro do chão ao teto, composta, poderosa, valendo bilhões, e finalmente pronta para reescrever a narrativa. A contagem regressiva tinha acabado. A manhã do reencontro familiar dos Rowe amanheceu cristalina e dourada. Eu estava no meu aeródromo particular fora de São Paulo, observando 3 Bentleys pretos chegarem, faróis brilhando, cada um chegando com minutos de diferença. Eles estavam aqui. Primeiro a sair foi meu pai, estoico como sempre, mas o passo suavizado. Minha mãe seguiu, elegante mas contida, a ponta nos olhos embotada pela nossa última conversa. Então vieram Tiago, Larissa e o entourage estendido, primos, tios, velhos amigos da família, cada um piscando contra o sol nascente, confusos com o jato brilhando no centro da pista. E lá estava ele, esperando. Meu Embraer Legacy 650, impecável e branco ofuscante, Rowe Interactive, gravado em platina ao longo do lado. "Bem-vindos, todos", eu chamei, voz calma mas comandando. Confio que a viagem foi tranquila. "Lívia", meu pai disse, dando um passo à frente com o que esperava passar por autoridade composta. Isso é excessivo. A propriedade em Campos do Jordão teria bastado." Sorri, inclinando os óculos escuros para baixo. "Muito público, pai. Este reencontro precisava de mais contexto. Por isso vamos sediá-lo na minha ilha." "Sua o quê?" Larissa soltou, segurando a bolsa Dior como se fosse um colete salva-vidas. "Claro que você tem uma ilha." Enquanto entravam no jato, observei acontecer. Primeiro descrença, depois admiração, iluminação de cristal, esculturas raras, garrafas de vinho, vintage, esperando em bandejas douradas.
Isso é um quadro de um artista brasileiro famoso? Tia Meredith perguntou, semicerrando os olhos. É, eu disse casualmente. Peguei no leilão ano passado. Papai pigarreou. Lívia, talvez devêssemos conversar. Conversaremos quando pousarmos, respondi, erguendo minha taça. Enquanto isso, aproveitem o champanhe. Custou mais que toda a receita trimestral da sua firma, Tiago. Ele piscou. Perfeito. 2 horas depois, descemos rumo ao Paraíso, minha ilha privada de 300 acres na costa de Angra dos Reis, exuberante com palmeiras e arquitetura polida, o complexo principal repousando como uma coroa no topo da colina. E lá estava, exatamente como planejado, Lívia Rowe escrito em letras brancas ousadas no heliponto, as letras tão grandes que podiam ser vistas de 30.000 pés. É seu nome, gaguejou Larissa. Enquanto pousávamos, painéis de LED ao redor do pad ganharam vida, rodando pelas minhas maiores exposições digitais, Fractal Éden, Código e Graça, Sinal em Flor, cada quadro exibindo os valores finais de venda, R1, 90.000, R5, 60.000. Bem-vindos à Ilha Rowe, eu disse enquanto a porta se abria, meu pequeno canto do mundo. Pequeno? Tiago murmurou, olhando para o resort futurista aninhado entre os penhascos. Era parte santuário, parte declaração. Suas vilas estão prontas? Continuei. Cada quarto tem material de leitura feito sob medida para vocês. Para o papai, um relatório detalhado sobre cada pitch de investimento que ele rejeitou, anotado com valorações atuais e domínio de mercado. Para Larissa, um gráfico simples da renda anual dela versus o que eu ganho em juros compostos a cada 48 horas. E para Tiago, um detalhamento dos 3 maiores contratos que a firma dele perdeu para a minha, mais o custo de oportunidade projetado em 5 anos. Isso não era vingança, era clareza, e eles estavam prestes a receber mais do que nunca pediram. Dei a eles 1 hora para se acomodarem. Então os convoquei para o salão principal de jantar, um espaço com paredes de vidro empoleirado acima da costa com ondas quebrando abaixo, como um metrônomo contando até o momento que nunca esqueceriam. A mesa estava posta para 20, um trecho brilhante de cristal italiano, porcelana com borda de platina e talheres de prata valendo mais que a maioria das casas deles. E ao redor, emoldurados, iluminados por trás e totalmente inevitáveis, estava a capa da Folha de S. Paulo. Visionária digital, como Lívia Rowe, construiu silenciosamente um império de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Eles entraram devagar, olhos arregalados, posturas tensas. A bravata tinha se soltado em algum lugar entre o heliponto e os corredores alinhados com arte. Até as roupas de grife deles pareciam compensação demais aqui. Por favor, eu disse com calma quente, gesticulando para a mesa, fiquem à vontade. Temos bastante para conversar. Lívia, meu pai começou, tom deliberadamente medido. Acho que falo por todos quando digo que estamos surpresos. Surpresos? Ecoei com um sorriso. Não decepcionados por eu não ter contado, não furiosos por eu ter escondido a verdade? Só surpresos? Não sabíamos. Minha mãe sussurrou. Não, eu disse gentilmente, mas claramente. Vocês não quiseram saber. Toda vez que tentei falar do meu trabalho, vocês mudavam de assunto. Toda vez que ofereci chance de se envolverem, vocês me descartaram. A voz de Larissa estava fraca, mas o flat em Pinheiros, o carro de segunda mão, às vezes que eu pagava o almoço porque achavam que eu estava quebrada. Completei. As bochechas dela ficaram carmesim. Pelo menos ela teve a graça de parecer envergonhada. Vocês gostaram? Perguntei. Será que tinha o emprego de verdade, a salvadora? Ela não disse nada. Deixem-me mostrar algo, eu disse, caminhando para a cabeceira da mesa. Toquei um botão sutil sob a borda da madeira polida. Acima, painéis motorizados elegantes se abriram com um zumbido. Do teto, telas de projeção de alta resolução desceram como cortinas de teatro. As luzes diminuíram e uma linha do tempo apareceu, pareando marcos importantes na minha carreira com citações diretas da minha família. 2010. Essa coisa de arte tech é uma fase. Papai resultado. Primeira exposição esgota em 72 horas. Lucra 42 mil reais. 2012. Você precisa pensar em algo estável. Mamãe resultado.
Row Interactive fecha a rodada Seed com valuation de R$4.500.000. 2015. Lívia. Nem todo mundo nasce para ser CEO. Larissa. Resultado. Financiamento Série B garantido. Parceria assinada com IBM América Latina. 2018. Arte cripto é um truque. Tiago. Resultado. Plataforma cruza 800 mil usuários. R$320 milhões em vendas anuais. 2021. Não investimos em modas virtuais. Carlos Whitmore. Sócio do Papai. Resultado. Saída estratégica avaliada em R$2,1 bilhões. Virei de volta para a mesa. Cada um daqueles comentários, eu lembrei deles e usei. Eles alimentaram cada noite em claro, cada acordo, cada salto à frente. A voz do meu pai rachou. Por que não nos contou antes? Porque vocês não estavam ouvindo. Eu disse baixinho. Precisei mostrar que o sucesso não precisa usar o uniforme de vocês. E às vezes a garota que vocês acham que está desperdiçando tempo só está à frente dele. Caminhei para a janela panorâmica, o mar um espelho brilhante abaixo. A parte mais difícil não foi o segredo. Foi ver vocês todos celebrando uns aos outros enquanto fingiam não notar o que eu construía. Tiago bufou baixinho. O quê? Isso é o que o sucesso parece para você? Sim, respondi calmamente. Vocês escolheram segurança. Essa foi a linha de chegada de vocês. A minha foi mais alta. Virei para Larissa. Você usa seu salário de 6 dígitos como uma coroa. Eu fiz isso entre reuniões na semana passada. Papai se levantou abruptamente. Chega. Entendemos. Você fez seu ponto. Não recuei. Não estou procurando desculpas. Estou dando compreensão. Apertei outro botão. As telas mudaram novamente. Desta vez exibindo um protótipo futurista elegante girando em espaço holográfico. Meu próximo projeto, lançando no mês que vem. Uma revolução em propriedade e criação, previsto para valer mais de R$10 bilhões em 18 meses. Eles olharam em silêncio. E isso, eu disse, erguendo minha taça, é o começo do próximo capítulo. Desta vez vocês verão acontecer com seus próprios olhos. Sem mais dúvidas, a sala ficou imóvel, engolida pelo tipo de silêncio que só segue o colapso de ilusões longamente mantidas. Minha família sentou quieta, absorvendo uma realidade que passaram 15 anos evitando. Finalmente, minha mãe encontrou a voz. Estamos orgulhosos de você, Lívia, ela disse suavemente. Devíamos ter sido orgulhosos o tempo todo. Assenti, oferecendo um sorriso gentil. Obrigada, mãe. Mas não construí isso por orgulho. Construí porque era minha visão, minha verdade. Deixei meu olhar percorrer o espaço que agora não podiam negar. As instalações digitais rodando nas paredes, as vistas panorâmicas do mar, os servidores zumbindo quietamente abaixo de nós alimentando um império. E agora, é meu mundo. Então, o que acontece agora? Tiago perguntou, tom cauteloso, mas sincero. Agora? Ecoei, servindo-me uma taça de Bordeaux vintage. Agora jantamos como uma família, mas desta vez nos meus termos, sem fachadas, sem papéis para interpretar. Ergui minha taça. A verdade, finalmente, um a um, eles ergueram as suas. A hesitação sumindo, substituída por algo que eu não sentia deles em anos. Atenção genuína. O que se seguiu foi uma noite envolta em iluminação quente e comida ainda mais quente. Cursos nível Michelin, vinhos raros e conversa cautelosa que começou a descongelar em algo real. Pela primeira vez em mais de uma década, eu não era a outlier estranha, eu era aquela que eles estavam aprendendo a ver. Quando finalmente se retiraram para suas suítes de frente para o oceano, fiquei para trás, descalça na varanda, observando o luar ondular sobre a água de Angra dos Reis. Ana se aproximou quietamente. Valeu a pena? Ela perguntou. Pensei para trás, anos sendo descartada, saindo de salas com a cabeça erguida e coração pesado. Sim, eu disse, mas não pelas razões que imaginava antes. Não era mais sobre provar que eles estavam errados. Era sobre ser livre, ser eu. Sorri para mim mesma. E amanhã, eles verão o que vem a seguir. Porque o mundo deles de carreiras cautelosas, segurança calculada e obediência quieta estava acabando. E o que eu construí de criatividade imersiva, equity global e reinvenção ousada só estava começando. Mais tarde naquela noite,
encontrei algo sob minha porta. Um bilhete dobrado. A letra do meu pai. Eu estava errado. Não só sobre sua empresa, sobre tudo. Você não só teve sucesso, você redefiniu as regras. Sinto muito por não ter visto antes. Pai. Li 2 vezes antes de colocá-lo cuidadosamente ao lado do recibo emoldurado da minha primeira venda digital. R$38 mil por uma escultura que nenhuma galeria tocaria. Um lembrete de onde tudo começou. Na manhã seguinte, a família se reuniu para o café da manhã. Posturas relaxadas, palavras mais gentis, olhos curiosos. A atenção tinha dado lugar a algo mais. Reconhecimento, respeito. E eu percebi algo profundo. Sucesso não é sobre provar os outros errados. É sobre provar a si mesmo certo. E às vezes as vitórias mais poderosas não são barulhentas. São quietas, como um skyline moldado pelas suas mãos. Como um futuro que você construiu enquanto todos olhavam para o outro lado. Meu celular vibrou. Breaking. Row Interactive anuncia a plataforma inovadora redefinindo propriedade de arte. Olhei para o mar, a ilha, o legado que moldei em silêncio. O futuro tinha chegado e desta vez eles estavam assistindo. Sem mais esconder. Sem mais interpretar. Só verdade nos meus termos. Se você ouviu minha história, quero ouvir a sua. Deixe um comentário abaixo. O que você faria se as pessoas mais próximas duvidassem do seu sonho? Você se afastaria ou construiria silenciosamente algo que não pudessem ignorar? Sua voz importa. Seu sonho importa. Compartilhe este vídeo se você acredita em segundas chances, em resiliência quieta, em construir quando ninguém está olhando. E não esqueça de se inscrever porque esta história não é só minha. É para toda a alma que foi subestimada, que foi descartada, que foi mandada encolher. Continue. Deixe eles duvidarem, então deixe seus resultados falarem por você. Você não deve explicação ao mundo, mas algum dia deve a si mesmo vencer em voz alta, porque sucesso não é sobre ser o mais barulhento, é sobre ser inegável. Agora me conte nos comentários qual sonho você não está disposto a abandonar.